Fala pessoal! Ó, começando aqui mais um episódio do Imob Talks, o seu podcast do mercado imobiliário. Aqui a gente trata do mercado imobiliário de cara limpa, sem script, sem pudor, falando o que passa na cabeça dos maiores investidores de leilão do país e, claro, do mercado imobiliário. Então, se você quer escutar, se você quer aprender, se você quer aproveitar esses insights, não se esqueça de inscrever no canal, se inscreva no canal para receber os avisos de novos episódios, receber também conteúdos exclusivos, tá? E você compartilha esse episódio com aquele seu amigo, com aquele seu parente que quer entrar no mercado imobiliário, mas não sabe como. Aqui é o lugar para entrar no mercado imobiliário. Eu estou aqui com o Pedro, da Smart Leilões, Guaraci Nakamura e na conexão BH Jacareí, estou lá em Jacareí com o Fernando Tubarão e Marcela Cari. Nós vamos aqui falar hoje sobre como montar um portfólio de imobiliário sólido em 2025. Então, um tutorial aqui de como montar um portfólio sólido em 2025. Eu tenho certeza que isso aqui vai abrir a cabeça de vocês. É a oportunidade de você começar a colocar o pé no mercado mais seguro que existe e comprando da maneira certa, o mercado também mais lucrativo que existe. Pedro, você que é um cara que trabalha aí na compra e venda, nós somos sócios, né? Nossa estratégia é de comprar e vender, embora a gente tenha também alguns imóveis de renda. Qual que é a estratégia que hoje você julga que é a melhor para quem quer construir patrimônio, para quem quer crescer o patrimônio? Qual que é a estratégia hoje que você entende que é a mais adequada para quem tem esse objetivo? Tá. Cara, seguinte, primeiro para alavancar patrimônio é compra e venda, tá? A gente não compra em geral para ter renda passiva para colocar o imóvel para aluguel. Aí vamos diversificar aqui o seguinte, quem tem uma certa grana já para investir e é aquela pessoa que está começando, que tem menos dinheiro. Para quem tem uma certa grana para investir, Renan, eu falo o seguinte: não tenha preconceito com imóveis de menor valor, de médio valor, né? Coloque na cesta imóveis de todo tipo. Por quê? Porque aí você vai estar sendo o anticrise. Se você está numa fase do mercado, do governo, que imóveis de luxo não estão indo bem, vocês têm seu imóvel de médio padrão ou de baixo padrão. Se você está numa fase aí do mercado em que imóveis pop estão ruins, que o governo que fosse em verba para subsídio Minha Casa Minha Vida, você tem imóveis de médio padrão e alto padrão. Então você está sempre comprando e vendendo, né? Está sempre ali girando. Isso é importante. Tem gente, depois o Guará pode falar para gente, que se tiver alocado tudo no POP e o governo para de dar subsídio, você fica travado, né? Então aí já é mais complicado. Agora, claro que nem todo mundo está apto, né? Tem um tanto de recurso já inicialmente, Renan, para começar a, alocar imóveis de médio e alto padrão. Tem gente que só vai poder entrar no móvel de baixo padrão. Daí, eu já vou entrar na seara do Guará, mas o Guará pode complementar. Daí eu falo o seguinte: não fique só um tipo construtivo, tá? Pegue apartamentos, né, tipo MRV e tenda, pegue casa, né, diversifique nisso dentro do POP, diversifique também, porque ali você vai ter vez liquidez maior em casa, vezes em apartamento e às vezes até outros tipos construtivos. Muita gente até acha que diversificar é diversificar estado, região, né? Na verdade, diversificar é diversificar nicho, né? É você atuar em diversos nichos, porque cada nicho tem sua dor, né, Guará? Quando a gente entra no pop é uma dor, quando a gente entra no médio é uma dor, e quando a gente entra no alto padrão é outra dor. O que, que você entende dessa e da importância de diversificação hoje no mercado assim, imobiliário? Você acha que hoje o cara tem que entrar, ter renda, construir renda ou não? Ele tem que entrar fazendo um acúmulo de patrimônio? E como é que você fez também, né? Conta pra galera aí. Eu tive muitos erros, né, para falar com bastante propriedade sobre isso. Primeiro ponto é que diversificação é que nem você falou, Pedro, é de nichos. Eu percebi isso muito claramente em 2024 e 2025, quando houve uma queda ali de liberação de financiamento e eu fiquei muito imobilizado, capital imobilizado, as vendas estavam mais difíceis. O que me ajudou muito foi um pouco da diversificação, apesar do Renan ter falado, a diversificação por estado acabou me ajudando um pouco, ajudando bastante, porque no Rio de Janeiro a gente viu saindo mais verbas do que em outros estados. Então essa diversificação do estado chegou a me ajudar sim, tá? Mas o que, que eu penso assim sobre a questão de diversificação? Eu pequei na questão de ter apenas ou praticamente apenas imóveis populares, de até venda de até R$ 200 mil. Hoje em dia eu já tenho alguns imóveis acima desse valor.
É uma transição ali que eu estou fazendo de não ter mais ficar totalmente focado no único padrão de imóveis. Inclusive, tenho muito mais casos do que apartamento, mas esse nem vejo isso como um problema. O problema maior que eu vejo é de valor mesmo, de nicho. Por quê? Porque às vezes o governo ele favorece um pouco mais de acordo com a política pública, um público mais agora, outro público depois. Então, em termos de diversificação, o que eu sugiro para que as pessoas comecem pequeno, né, com imóveis menores populares, se tem um valor menor de investimento, vá crescendo, alavancando, multiplicando. Esquece um pouco da renda passiva do aluguel por enquanto, você precisa multiplicar, né? Tem que multiplicar no começo. A partir do momento que você começou a ter uma boa quantidade de imóveis, comece a pensar em comprar imóveis de valores mais altos, com 50% de valores de imóveis de valores mais baixos, 50% de valores intermediários, sem fazer uma ruptura muito grande. Agora eu vou para o alto padrão. Não, cara, você tem que aos poucos fazendo essa transição. Até porque a gente acumula experiência e conhecimento de acordo com as experiências que a gente vive em cada imóvel. Então, vá lá no imóvel de 150 mil, vá para o imóvel de 250 mil, 400 mil. Eu acho que esse pulo para alto padrão de uma hora para outra pode ser muito perigoso. Show de bola. E assim, ô Fernando, como é que você tem distribuído hoje, dentro do seu portfólio, dentro da sua esteira ali de imóveis? O Fernando é um cara que trabalha com escala, né? Compra dezenas de imóveis por ano. Como é que você distribui ali a relação de risco e retorno dentro da sua carteira? Você faz uma análise, ou você está sempre comprando imóvel que tem margem, mas porque a gente sabe, tem imóvel, por exemplo, a gente já chegou num ponto desse, né? Comprando imóvel com o Fernando, a gente já chegou em alguns momentos, por exemplo, tem muito imóvel com reforma. Então você fica muito imóvel com reforma, você tem pouco imóvel, às vezes, entrando para venda no mês. Como é que você faz essa distribuição hoje dentro da sua carteira, dentro do seu portfólio? Então, hoje, porque uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: não é a gente que escolhe no mercado imobiliário, né? E as oportunidades, você tem que aprender a trabalhar com as oportunidades que aparecem. Hoje, a minha carteira, eu não tenho o número exato, mas eu estou aí em pouco mais de 40 imóveis. E eu mantenho essa média, né, entre compras e venda. Então, comprei, vendi, estou sempre naquela faixa de 40 em estoque. E eu estava com 18 reformas em andamento, já terminou umas 6, eu devo estar com 12 agora, né, então, ou seja, a reforma acontece o tempo inteiro. E aí, o que que acontece, o que que eu digo, por exemplo, você não basta ter só o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, você não sabe quais ferramentas que você precisa para diversificar. Então hoje eu tenho o quê? Eu tenho pelo menos aí acho que uns 10 na faixa de 350, 400 mil, né? Aí os acima são imóveis maiores, né? Desde área para incorporação, casas na faixa de 3, 4 milhões de reais, e a grande maioria na faixa de 1 a 2, né? Que fica nessa faixa. Tem algumas também na faixa de 500 a 1 milhão, tenho pelo menos umas 10 ou 12 por aí, que vai seguindo, né? Então você segue um fluxo. Mas o importante, eu acho, nessa questão da diversificação, parte necessariamente de você entender como usar cada uma das ferramentas. Então, como é que eu multiplico o patrimônio? Né? Necessariamente você tem que conhecer todas as ferramentas que você tem à sua disposição. Então, muita gente fala, e agora é um tema polêmico, né? Ah, eu tenho que fazer alavancagem? Tenho. Ah, consórcio. Não funciona. Né? Já chegamos a essa conclusão. Então, ou seja, não dá. Então, não tem meio de eu usar essa ferramenta dentro desse negócio meu. Não dá para me multiplicar patrimônio com consórcio. É polêmica? É. Mas quem Daqui a pouco aparece o pessoal aí do Ponto, aquela empresa de consórcio, comentando aqui. O que que acontece? Não tem jeito. Para quem está multiplicando o patrimônio, não dá para você lidar com isso. Por quê? Porque você tem outras ferramentas. É igual a história. Meu, eu não gosto de sardinha. Então eu tenho que comer sardinha porque eu não conheço outra coisa, né? A partir do momento que você sabe que tem outra coisa que é mais nutritiva, que tem um custo-benefício melhor, você não vai ficar com aquilo. Você só vai ficar com aquilo quando você não conhece todas as ferramentas. Então você tem que fazer o quê? Alavancar faz muito sentido. Cada operação, hoje mesmo, a gente acabou de fazer uma operação aqui, que é uma operação do ROI infinito. Né? Como que com o mesmo dinheiro eu consigo comprar 3 imóveis? Com o mesmo dinheiro. Né? Por quê? Porque você tem conhecimento para fazer essa aplicação. Ah, é uma operação fácil de fazer? Não é, mas quando você sabe, você consegue multiplicar. Então, com o mesmo valor que eu consigo fazer com a compra de um imóvel, eu consigo comprar 3, 4, 5, né? O retorno volta. Negociar, a gente já falou sobre isso, liquidez de imóvel. Como é que eu vou fazer a venda? Né? Então, necessariamente, do jeito que vem a proposta,
Então, eu troco aonde um imóvel onde eu fiz um investimento de 500 mil, eu vou pegar 3 imóveis na permuta. Beleza, quanto que me volta? Me volta 300. Os 3 imóveis me custou 200. Então, eu transfiro minha operação. Né? Então, você sai da normalidade, da ideia do ROI em 3 meses, em 6 meses, em um ano. Mas quanto que vendeu? Não, não importa. O meu patrimônio está alavancando, Crescendo, é. está crescendo, está multiplicando. E aí entra uma outra tese, que são várias teses que tem no mercado imobiliário, que é, eu vou comprar para o aluguel se pagar, que é a tese do consórcio. Eu ia falar. Não faz o menor Não. sentido, porque você tem que esperar 10, 15, 20 anos para você ter aquele imóvel. Então, nesse período, com o mesmo valor que eu investi, eu compro 3, 4, vendi, aí eu tenho um imóvel quitado em 3, 4 anos, E em até 2. E a técnica da alavancagem que você está falando é para curto prazo. É para você só poder se capitalizar, vender e poder entrar em outras operações. Então não é essa técnica de consórcio, aluga lá e o aluguel se paga. Não, você vai demorar 15, 20 anos para conseguir ter. Fora todo o capital que você aportou, taxa de administração, enfim, aquelas contas que não fecha e que só quem põe no papel que sabe que o negócio não fecha mesmo. Então, assim, a técnica de financiamento, de alavancagem, ela é interessante, mas ela é para curto prazo. Ela não é, você não vai crescer seu patrimônio em longo prazo usando técnica de alavancagem, tem que ser inteligente. E para ser inteligente, ele parte de um princípio que é muito além do que eu só olhar a conta. Espera aí, a pergunta foi: como é que você diversifica os seus imóveis na sua carteira? Muito antes de eu pensar em quais imóveis eu vou colocar na minha carteira, é eu entender qual é o meu potencial. É isso. Então vem cá, eu já melhorei o meu imposto de renda, eu já resolvi a minha vida financeira e bancária, ou seja, como é que eu estou de crédito no mercado, né? O que eu tenho de operação? Quem são os meus parceiros que vão possibilitar empreendimentos e outras empreitadas, né? Vamos dizer, tem uma musiquinha que eu gosto lá do Tião Carreiro, Perigosa Empreitada. É mais ou menos assim. E aí, quem é que vai comigo nessa? Porque eu tenho que viabilizar. Então, eu sempre ensino e falo com relação a isso. Vamos entrar nessa briga? Quem é que vai? Então, eu preciso de um cara que chuta bem, o outro que dá soco bem, né? Eu tenho que pegar as ferramentas certas para desenvolver aquela operação. E aí, naturalmente, volta naquilo que eu falei, que não sou eu quem escolho a minha carteira que me escolhe. Então eu estou olhando ali, que imóvel que tem hoje para mim? Faz sentido para mim esse hoje ou não? Faz, eu vou pegar. Amanhã aparece um melhor, eu vou me arrepender, mas eu já fiz aquilo. Exatamente. Se eu não tivesse pego aquele, não aparece um melhor, eu vou me arrepender também. Então uma coisa que é certeza no mercado imobiliário é: toda operação você vai se arrepender. Cada operação que você fizer vai ser melhor, mas o resultado final sempre vai ser a multiplicação do seu patrimônio. Exatamente. Sensacional. E o Fernando falando aí da arrematação que eles fizeram hoje, casa grande ali, né? É uma casa grande. Eu vi só por fora aqui no grupo aqui, uma casa grande. Já prepara o Rios aí de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia de pagar Pix de pedreiro. Reforma vai pegar pesado. Vai pegar pesado. Mas, falando até, Marcela, você comentou sobre. Vocês dois comentaram, né, sobre essa questão de renda, né, de ter um imóvel para renda, ter um imóvel para ganho de capital. Eu, particularmente, só tenho hoje imóvel para renda, a gente tem alguns, mas sempre pensando em transformar ele num negócio para vender depois. Não para carregar a locação por tempo determinado, porque de fato, assim, quem hoje está jogando um jogo de auto só coloca dinheiro em renda passiva perene quem não está no mercado. Porque quem está no mercado consegue alocar melhor, né? Então consegue fazer a compra, a venda. Hoje, com a quantidade de oportunidades que tem, é um negócio até trivial você alocar. Então não é um problema a alocação, né? Então só fica com essa ideia de renda passiva perene, vou carregar essa renda passiva, quem não consegue girar a operação. Porque quem consegue girar a operação não tem por que deixar dinheiro em renda passiva, porque se ganha muito mais com ganho de capital, né? E hoje o ciclo, assim, qual que é o ciclo hoje médio, Pedro, de um portfólio, né? A gente tem imóveis aqui que a gente arrematou que vendeu com 3 meses, 4 meses, 6 meses, tem imóvel que demorou 2 anos para vender, né? Qual que é hoje o ciclo médio de um portfólio de mercado imobiliário? Não, hoje a gente está trabalhando ali por média de 12 meses, né, galera? Óbvio que tem imóvel que você, né, consegue vender muito rápido, e ótimo, bom demais nisso, mas tem vários fatores que impactam em, às vezes, você ficar com esse imóvel mais. E não é, às vezes, apenas preço, não. Né? Você tem ali, às vezes, que gastar muito tempo, não só dinheiro, mas tempo numa reforma, desembaraço. Tem a gente que, né, que atua muito no nicho de leilão, a gente tem ali o desembaraço,
tá? Para o imóvel ficar em seu nome, então a gente trabalha com 12 meses. E pensando nesses 12 meses, a gente tem que se organizar naquela questão dos ciclos. O Fernando falou ali, ele tem de 40 imóveis, ele tem 12 reformando. Para ele manter essas 12 reformas, ele tem que estar lá, ó, com 28 outros imóveis prontos para venda ali, ó, para poder ali ir pagando aquela reforma. Então tem ciclos. E o Fernando tocou num ponto muito importante ali. Óbvio que ele abriu um leque para mais um podcast só para falar de consórcio, né? Que a gente vai falar para vocês depois num podcast aí se consórcio é bom ou é ruim. Já coloquem aí. O que vocês acham? Consórcio é bom ou ruim? Fernando Tubarão ó, odeia consórcio. Nós vamos trazer aqui dados para vocês. Mas ele trouxe o quê? Alavancagem. E a alavancagem, gente, é uma forma que vocês têm de aumentar o ganho de capital. O Fernando falou ali, ó, e é uma forma simples, gente, de você ali ser antifrágil, de você ali diversificar. Se você, comprando com 100 mil reais, você tem dinheiro só para comprar um imóvel de 100 mil, beleza? Agora, com o financiamento, você pega ali, você pode gastar 30 mil reais em cada imóvel, financiar os outros 70 mil reais e você diversifica de uma vez só. Só por conta do financiamento você diversifica. Você chega ali, pô, você pode ter um imóvel, igual o Renan falou, a gente tem prazos médios, mas nesse daí, ó, vai ter um imóvel, às vezes vai durar, Renan, 3 meses a gente está revendendo, porque a gente acertou em cheio. Vai ter outro que vai durar 12, que é o prazo médio, vai ter outro que vai ficar 2 anos na carteira, diversificando, então, através da alavancagem, comprando um número maior de imóvel. Por quê? Porque é replicável. Você falou, o mercado está cheio de oportunidades. Se você sabe pegar as oportunidades, é replicável. Isso vem até o poder das parcerias, né? O que a gente faz hoje de comprar em parceria ajuda demais isso, né? Porque você tem a possibilidade de diversificar com o mesmo capital, comprando vários imóveis. Nenhuma decisão ela pesa o bastante para te comprometer. Você pode, por exemplo, ter um imóvel que vai demorar um pouquinho mais, ele vai te dar uma alta lucratividade, mas você está com o capital ali, parte do seu capital ali, está parte em outro, isso monta uma carteira de fato. Eu acho que essa é a grande diversificação que eu vejo, sabe? Assim, é muito mais do que o mix de imóveis, que também eu tenho opinião sobre isso, e vou falar daqui a pouco, mas muito mais do que o mix de imóveis é você colocar em mais imóveis. Eu acho que isso aí é determinante para você ter tranquilidade, porque no final das contas, gente, todo mundo quer paz. A gente quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer ganhar dinheiro à custa de saúde, de perder o sono, de estar preocupado que vai demorar a vender, que isso é porque é paz. A gente quer ganhar dinheiro e curtir a vida, né? Essa é a grande realidade. Quando você começa a perder a paz para ganhar dinheiro, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que essa estratégia que a gente usa dentro da comunidade Smart é uma estratégia que ela traz paz. Isso eu posso dizer que eu nunca perdi uma noite de sono por causa de imóvel. Tirando a The Best House, né? Quando a gente entrou lá e viu a casa do jeito que ela tava, né, ô Fernando? A The Best House tirou nosso sono na hora que a gente entrou lá. Naquela primeira vez que a gente foi lá. Mas tirando ela, eu acho que eu nunca perdi sono por causa de imóvel, não. E colocar todos os ovos na mesma cesta, né, gera um impacto muito grande no seu resultado de crescimento de patrimônio. Quando você consegue diversificar em vários imóveis e com várias pessoas, né, você coloca menos capital em vários imóveis. Então, o perfil de imóveis diferenciados mexem no ponteiro se sua estratégia for crescimento de patrimônio, né? Porque tô conversando com um cliente que ele está namorando entrar no mundo dos leilões através de assessoria, ele quer me contratar, né? E a estratégia de vida da família deles é comprar imóveis e locar esses imóveis. E assim, eles têm mais de 250 imóveis de todos os perfis, comerciais, residenciais, locações de temporada, Airbnb, e a estratégia deles é essa. E aí eles me perguntaram, né, que você acha que no mercado de leilões a gente consegue operar, comprar e reformar e alocar? Falei, com certeza você consegue, é uma oportunidade que você tem de comprar mais barato, sem os estresses de imóveis estressados, né? Porque onde que eles compram os imóveis? Eles compram imóveis com desconto em imóveis estressados. Então eles ficam presos 2, 3, 4, 5 anos em inventários para resolver, depende de alvará, Ministério Público para resolver. E nos leilões a gente consegue coordenar, e ainda que seja um ciclo que demore uma emissão na posse, demore, sei lá, 6, 7 meses, que não é o normal, porque a gente consegue negociar a desocupação, eles conseguem ter. Então a estratégia dessa família é locação. Só que a maioria das pessoas que querem crescer patrimônio não tem como você colocar consórcio, financiamento. Você tem que comprar imóveis e ir vender. Compra, reforma, vende. Compra, reforma, vende. Só que nessa estratégia, se você não diversificar, empacou um, você não tem outros para desenvolver, você fica travado na operação.
E aí entra aquela questão que você estava falando primeiro, sobre diversificação de carteira. Nós temos um imóvel, um Itanhaém, É. entendeu? O que que acontece? Ele funcionava, quando nós arrematamos, é uma casa gigante, quando ele funcionava lá, um O hostel. hostel. São 11 quartos. 11 quartos. 11 quartos no imóvel. Hoje ele está lá parado. Qual que é o primeiro ponto que a gente colocou? Vamos transformar ele num negócio, vamos gerar receita. Por quê? Porque eu agrego valor ao imóvel e vendo Vendo para o quem negócio. busca Isso, locação. isso aí. Então, qual é o tipo, o perfil do meu cliente para aquele imóvel? É exatamente a pessoa que quer uma renda passiva. Ele vai ter um negócio para administrar, você consegue agregar. Já Exatamente. tem um em Uberlândia que está funcionando, né? Está tudo locado, são menos vagas, é muito inferior, inclusive, a de Itanhaém. E ele já dá uma receita de 15 mil. Aí você pega uma arrematação de 600 que gera 15 15 mil. mil. Então você põe ali um absurdo, 2,5% ao mês de rentabilidade. Né? Ah, mas eu vou focar nisso? Não, eu foco na compra e venda, até mesmo porque se você fica esperando aparecer só esse tipo de oportunidade, você pode passar alguns anos sem que ela apareça, Exatamente. né? E aí o seu patrimônio não cresceu. Então você tem que estar no jogo, tem que estar na esteira. E a gente fala a pepita, o diamante bruto, aquele negócio que, putz, esse aqui vai transformar minha vida. Ele só vai funcionar se você estiver no jogo. Se estiver lá na chuva, você vai se molhar. Senão, não vai acontecer nada. Exatamente. É isso aí. E assim, falando até sobre mix, né? Que eu ia falar aqui, para mim o principal ponto da estratégia é a diversificação mesmo, é ter mais imóveis. Nada protege mais o investidor do que o volume da carteira. O volume da carteira faz com que cada imóvel tenha um peso cada vez menor dentro do todo, né? Mas assim, falando especificamente sobre modalidades, hoje, tá? E a nossa tese principal é em leilão, né? Então, quem está ouvindo aí, que tem outras teses, compra imóvel no mercado, não precisa se preocupar com isso, mas para quem é de leilão, saber que existe leilão extrajudicial e judicial, e saber que hoje, quando você está no leilão judicial, um alto volume na carteira em leilão judicial, você está sujeito a um terceiro que pode atrasar, pode dar uma decisão errada, mas que vai te dar trabalho para recorrer, né? Que é o Poder Judiciário. Isso é fato. Então, hoje, isso eu mudei muito, porque quando a gente começou, a gente pegava muito leilão judicial. Começamos assim, e depois a gente mudou, começou a trabalhar só com leilão extrajudicial, por quê? Com boa parte do leilão extrajudicial. Hoje a gente pontualmente faz arrematações em leilão judicial quando tem muita margem. E quando tá alocado, né? E quando está locado. Ou se está locado, ou se tem muita margem. Hoje é a estratégia que a gente usa. Ah, o leilão judicial que vai dar 30%, mas está locado, 35%. Ok, está locado, porque depois da arrematação a locação é nossa. Ah, o leilão não está locado, então tem que me trazer um pouco mais de margem. Então, hoje é a estratégia que a gente usa. O Guará, por exemplo, já é uma estratégia quase 100% de leilão extrajudicial, né, Guará? As minhas únicas 2 arrematações judiciais estão com o Fernando, apartamento de Perdizes e Consolação. Inclusive, descobrimos recentemente que nós 2 fomos protestados, Estamos em Serasa, estamos no Serasa. estamos no Serasa, tá? Por conta do apartamento de Perdizes. Então, a gente Tá vendo, galera? Vocês estão aqui, ó, escutando o podcast dos caras que ganham dinheiro com leilão, com imóvel, estão no Serasa. ó. Serasa SPC. Obrigado, Fernanda. Tamo junto. Mas, enfim, com relação ao popular, por que que também eu tenho muitos imóveis extrajudiciais? Porque o popular, normalmente, a origem do imóvel popular é do leilão extrajudicial, o leilão dos bancos. Então, eu, hoje em dia, também abri mão de arrematação de leilões judiciais, pelo potencial que eu vejo, não que é 100%, mas é que a grande maioria dos imóveis que tem uma lucratividade maior são leilões extrajudiciais mesmo dos bancos. Então, eu hoje foco realmente nos imóveis extrajudiciais. Já tive mais de 10 arrematações do Banco do Brasil. Para quem não sabe, eu já tive mais de 10 arrematações do Banco do Brasil e o restante mais de 100 de imóveis da Caixa. Então, eu hoje gosto de diversificar dentro do leilão extrajudicial, tá? E eu só fazendo outro adendo com relação à paz, né? O Renan estava comentando de que o leilão nos dá uma paz. Eu enxergo de uma forma um pouquinho diferente. Eu estou sacrificando a minha paz atual e dos últimos 5 anos, ou dos últimos 10 anos, para ter paz futura, na verdade. Então eu sou o cara que normalmente já não durmo muito bem, mas muito não porque os negócios estão indo mal, não, porque a gente está sempre muito ansioso pelo próximo negócio. Quando eu era só arrematante, eu procurei a consultoria. Quando você vai estabilizando a consultoria e a arrematação, você procura a ser professor, ser educador. Então eu estou sempre me colocando em situações
de sair de uma vida equilibrada para uma vida desequilibrada, sacrificando um pouco da minha paz atual, pensando no futuro da minha família, mesmo no meu futuro lá para frente, sabe? Então, eu só queria só fazer esse comentário. Não, mas é legal você falar isso, porque eu não discordo, não. É porque o que você está chamando de paz é trabalho duro, é o dia a dia, é ficar menos tempo com a família do que deveria, porque você está construindo algo no futuro. Mas hoje você não tem uma paz comprometida, uma histeria, você vai dormir no seu travesseiro, deitado no travesseiro, e fala assim, cara, meu investimento pode cair amanhã, pode. Isso você não tem. Com É isso que eu estou chamando dessa paz, porque se for dentro do seu conceito, É segurança, né? eu estou dizendo o seguinte. Segurança, né? Eu estou dizendo o seguinte, que quando você tem um imóvel, que eu estava falando de concentração, quando você tem um imóvel, você colocou todo, você tem 1 milhão, você colocou todo em um imóvel. E aí, de repente, você vê, cara, mas peraí, o mercado tá parado, eu não estou conseguindo vender esse imóvel, demorou um pouco mais, tem condomínio IPTU caindo. Se você só está naquele imóvel, isso te tira um pouco a paz, né? Quando você está diversificado, aquele ali demorou, mas o outro vendeu e tá tudo certo, e as coisas vão andando. Essa paz, acho que nós dois temos, porque você é o rei da diversificação. O rei da diversificação é o Baracage, né? Então não tem como mentir. Isso é verdade. Até só um último comentário com relação à diversificação. Eu tenho um caso, e não tenho vergonha de falar que eu tenho um caso no Rio de Janeiro. Foi o meu terceiro imóvel popular, que eu comprei em abril de 2022, que ainda até hoje não tomei posse, passados mais de 3 anos. Por quê? Foi o meu primeiro imóvel que eu arrematei no Rio de Janeiro, e hoje eu poderia ter parado de arrematar imóveis no Rio de Janeiro por conta dessa casa. Eu comprei a casa, ela estava numa situação de relativa segurança. Passou 6 meses, passou alguns meses ali, a gente não conseguiu uma desocupação amigável, negociando, né, a desocupação com o ocupante. E nesse meio tempo que a gente falou, vamos entrar com ação judicial? Vamos, entramos com ação judicial. Quando o oficial de justiça chegou o momento dele fazer ali a notificação, o bairro estava tomado por tráfico, milícia e tudo mais. Então esse imóvel até hoje eu não tomei posse. Hoje em dia eu não durmo por conta desse imóvel? Não, porque felizmente ele é de 60, de 70 imóveis, né? Então a diversificação realmente traz essa paz, segurança, né? Agora que entendi o que você quis dizer de segurança, que realmente só a diversificação proporciona. Então é de 100 e poucos imóveis. Então isso é diversificação na veia. E aqui, um contrassenso até, essa questão da paz. Pensem bem, se vocês têm aí R$1 milhão, aí vai ser, eu acho que a maioria das pessoas que não estiverem escutando esse podcast vai falar assim, R$1 milhão, você pega e investe ele todo num imóvel e não fica endividado, ou você pega R$1 milhão e investe em 3 imóveis de 1 milhão, gasta R$3 milhões e fica com 3 financiamentos. A maioria das pessoas vão virar e falar assim, opa, minha paz vai estar aqui, vai estar onde eu vou comprar à vista e não vou dormir no travesseiro preocupado com as prestações. Nós estamos falando para vocês aqui, que a paz de vocês vai estar em comprar 3 alavancados, mesmo assumindo financiamentos. Por quê? Porque ali você não vai se preocupar se você fez 3 ótimas aquisições, se elas vão sair rápido, devagar, se vai dar um ótimo lucro ou não. Você diversificou em 3, então a diversificação traz paz também, né? Com certeza. E aí a paz ainda é você saber que está no Serasa, negativado no Serasa, como eu e Guaraci, e ainda consegue fazer o financiamento imobiliário, entendeu? Então tá tranquilo, não vai nível, eu tenho 9 financiamentos ativos hoje. E aí se eu precisar de mais um, ainda tenho, porque é aquilo que eu falei, você tem que fazer a sua base. Vem cá, quem é? Você vai trabalhar com isso? Então você tem que ter ali um comprometimento, ou seja, um relacionamento bancário, onde o pessoal fala, para você eu te empresto. Simples assim, financiamento bancário é isso. E a paz e a segurança, mais ainda, né? Acabamos de fechar a venda que eu tenho a casa com o Renan agora, aqui em Tremembé, 1.200.000 a venda. E aí a corretora me liga agora, assinado o contrato, venda concretizada. Olha, vem cá, quando a gente fez a captação do imóvel, vocês disseram que tinha lá o aquecimento solar, mas eu fui lá e não está funcionando. Aí eu falei, e daí? Não, quero ver como é que vai. Não, não vai fazer. Eu não sei, eu nem conheço a casa, não vi a casa, né? Eu vendi do jeito que está lá e é do jeito que está lá. Não, mas aí não está certo. Então tá bom, vamos desfazer? Então ter paz e segurança é isso. Quer o seu dinheiro de volta? Me dá o meu imóvel. É isso aí, né? Quando você tem paz, você tem o poder de dizer não, né? A paz tá muito relacionada com a liberdade também de dizer não para aquilo que você não quer. Tá achando ruim? Então devolve o imóvel que eu devolvo o dinheiro, tá tudo certo. A corretora vai fazer isso? Achei que você ia De falar jeito assim, ativa para você ressarcir o cliente, que era essa conversa que ela ia, você nem deu oportunidade não, chega de negócio. Não, Ou aí minha dá casa, oportunidade, devolve o dinheiro. E o que vai acontecer? Ela não vai nem levar isso para o cliente, ela vai Não. virar para o cliente e falar, não, peraí,
deu quanto de comissão para ela lá, Fernando? Lá foi pouco, 15 mil. 15 mil. Então ela não pode nem colocar, né? Então se você tivesse dado a comissão mais gorda, ela poderia até colocar no dela para arrumar um negócio para não perder a comissão. Já vi corretor fazendo isso, tá? Tirando dele para o negócio não desfazer. Mas é isso, galera. Então, nós falamos aqui sobre construção de portfólio, falamos aqui sobre mix de imóveis, né? O que cada um pensa aí sobre construção de uma diversificação e uma segurança dentro do mercado imobiliário de maneira sólida para ganhar dinheiro. E para fechar, eu queria que vocês dessem um insight aí para quem está começando, né? Vou passar aqui com o Pedro, Guará, Marcelo e Fernando. Para quem está começando, qual que é o primeiro passo? Ele começa por popular, ele monta a colocação, vocês já falaram um pouco sobre isso, mas só para a gente concluir, para a gente ter essa conclusão bem documentada aqui para quem está começando a entender qual que é a melhor maneira de começar no mercado. Renan, eu volto na tese do comprar 3 pelo preço de 1. Então, se você está começando, pega o valor que você tem, tá? Hoje, de reserva, pega esse valor e compra 3 imóveis com esse valor alavancado. Seja onde for, né? Você consegue alocar bem se você comprar financiado, tá? Então, basicamente é isso. Comece financiado, alavancando. Não é com consórcio, né, Fernando? É financiado, alavancando, pegar 3 imóveis com o valor que você tem hoje, né, reservado. Exatamente. Se você não tem financiado, sem dúvida, eu considero também a melhor alternativa para iniciar. Não só para iniciar, como pessoas avançadas. Você alavanca o dinheiro. Caso você não tenha condições de financiar, está negativado, está com nome sujo, não tem condições de comprovar sua renda de uma forma facilitada, compre à vista. Comprar à vista imóvel de 200 mil é um pouco mais difícil, às vezes, você não tem capital suficiente. Então, popular, né, indo um pouco para o meu nicho, ele viabiliza muitos investidores a começar no mercado de leilões. Por quê? Porque eu já comprei mais de 30 imóveis abaixo de 20 mil reais. Já comprei até hoje mais de 30 imóveis diferentes abaixo de 20 mil reais pagando à vista. Então, esse é o poder que o Popular te permite, de começar no mercado novo, com segurança, com alta rentabilidade. Então, esse é realmente a sugestão que eu dou. Olhe para o Popular, independente seja à vista, financiado, pois ele pode ser o início dessa trajetória no mundo dos leilões. Fernando, ele está puxando a sardinha para o popular. Puxa a sardinha aí para o alto padrão. Vou dizer o seguinte, para quem está começando, qual que é a melhor dica? Você tem condições de virar um craque batendo bola na parede, no quintal da sua casa sozinho, chutando lá no tapete? Ó, o tapete da sua avó, você está lá chutando bola, você vai virar um craque? Não vai, você tem que ir para campo. Você tem que estar entre os melhores, entre com quem está fazendo. Então você está lá no meio, você vai melhorar, você vai conseguir fazer aquele gol incrível, aquela jogada incrível. Do contrário, você vai ser sempre um amador. E aí você não cresce. Então, quer iniciar? Inicia primeiro pela ambiência, sempre. Com certeza, fazer parte de um ecossistema onde te possibilita que cortar caminhos faz com que você tenha resultados mais rápidos, né, então de fato, você está no ambiente correto, com as pessoas corretas que vão te treinar e encurtar seu caminho, essa curva de conhecimento faz toda a diferença pra você ter resultado. Eu acho que isso acho que a questão do Guará, né, de começar pequeno também nos imóveis populares, eu acho que para quem não tem expertise e não quer entrar num ecossistema, não quer ter ambiente, quer fazer sozinho, eu acho que é o melhor jogo, porque se você errar, você erra pequeno, você não vai errar grande entrando num imóvel de R$1 milhão. Acho que esse também é puxando sardinha pro Guará, eu acho que quem não quer estar nesse ambiente, nesse ecossistema com pessoas que fazem o negócio acontecer, pelo menos se o cara errar, ele erra pequeno, né, começou pequeno, erra pequeno. É isso aí. Então, no final das contas, a ambiência também vai te ajudar nesse processo de diversificar, porque também você tem que estar no ambiente correto até para diversificar e fazer boas sociedades, né? Bom, fechamos aqui mais um episódio do Imob Talks, falando aqui sobre como montar um portfólio imobiliário sólido e que garanta a você tranquilidade, paz e muita lucratividade, prosperidade, crescer o patrimônio de maneira segura, tá? Se você quer escutar sempre, ter ser avisado dos próximos episódios do Imob Talks, clique aqui e se inscreva, você vai receber a notificação, ative o sininho, todo episódio novo você vai receber. Sempre aos sábados a gente tem episódios novos aqui. E siga também no Instagram o nosso perfil. Bom, galera, obrigado aí, valeu demais, tamo junto, até o próximo episódio. Valeu! Valeu, tchau, tchau.